Nesse vídeo eu vou te mostrar como você vai conseguir tornar o seu Bitcoin numa máquina de dinheiro infinito, através de uma estratégia americana para você conseguir gastar o seu dinheiro e viver sua vida sem precisar trabalhar o tempo inteiro. Ou seja, você vai usar o Bitcoin que você já tem e já acumulou para manter e melhorar o seu padrão de vida. E o mais interessante da estratégia, você não vai precisar vender nenhum dos seus Bitcoins para conseguir fazer isso. Fala galera, Luiz na área, mais um vídeo pro canal, então já vamos pro conteúdo que eu vou te ensinar essa estratégia sensacional que faz com que eu consiga usar os meus Bitcoins para comprar coisas que eu quero no dia a dia sem precisar me desfazer deles. Então esse vídeo vai ser separado em duas partes. A primeira eu vou te ensinar o que é essa estratégia, a estratégia Buy, Borrow, Die, que é muito utilizada nos Estados Unidos, principalmente pelos super ricos. E eu vou te mostrar na segunda parte desse vídeo em como utilizar essa estratégia com o Bitcoin. Ou seja, você não vai precisar ser um super rico americano para conseguir fazer isso. Através dos seus Bitcoins, dos seus satoshis que você conseguiu acumular com o suor do seu trabalho, você vai conseguir usar essa estratégia para manter e melhorar o seu padrão de vida. Ou seja, alguma coisa que está um pouco distante, que você talvez não conseguisse comprar, com essa estratégia você vai conseguir usufruir dos seus Bitcoins para melhorar o seu patrimônio. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando o like e se inscrevendo no canal, que eu trago semanalmente conteúdos como esse aqui para o YouTube. Então como é que funciona essa estratégia? Buy, Borrow, Die. Comprar, fazer um empréstimo e morrer. É uma tradução um pouco literal de como é que funcionam as coisas, mas é mais ou menos como se fosse comprar, fazer empréstimo e nunca precisar se desfazer do ativo, ou seja, nunca precisar vender. E por que essa estratégia é muito utilizada nos Estados Unidos? Os três principais fatores não gera imposto, ou seja, tudo que vai acontecer nesse evento dessa estratégia não vai ter taxação. A segunda é que você não vai precisar se desfazer do ativo que você já tem, ou seja, você vai conseguir mais dinheiro sem precisar vender o que você já tem. E o terceiro é baixíssimas taxas de juros, ou seja, são três coisas que todo mundo quer. Você não vai ter que pagar imposto, você vai ter que pagar baixas taxas de juros e você não vai precisar se desfazer do seu ativo. Mas, como eu falei no começo, ela é uma estratégia que é muito utilizada pelos super ricos, porque ela funciona através de real estate, ou seja, de propriedades. Os super ricos dos Estados Unidos utilizam essa estratégia através dos imóveis que eles detêm, ou seja, eles conseguem empréstimos através dos imóveis que ele tem sem precisar se desfazer. E pelo fato dele estar colocando aquele imóvel como garantia, não vai ter altas taxas de juros, porque pelo fato de o banco já ter uma garantia, não tem como ele perder esse dinheiro. Então são taxas de juros baixíssimas. E por que essa estratégia favorece os ricos? É porque simplesmente não são todas as pessoas que têm uma grande quantidade de capital para alocar em propriedades. Então não são todas as pessoas que têm a possibilidade de usufruir dessa estratégia. Então não adianta falar que os ricos são maus ou qualquer tipo de coisa. Não, eles só se aproveitam de algumas brechas que acontecem nesse sistema, no sistema fiduciário, para enriquecer ainda mais. Só que agora você, através do seu Bitcoin, vai conseguir utilizar as mesmas estratégias que os ricos dos Estados Unidos fazem. Então vamos lá para como é que funciona a estratégia em si. Vamos supor que eu estou nos Estados Unidos, comprei essa propriedade aqui, vamos dizer que é um real estate, ou seja, um imóvel, comprei essa propriedade aqui por 50 milhões de dólares. E ela tem uma taxa de valorização de 8% ao ano. Valorização em si, né? É só a inflação consumindo meu dinheiro. Mas enfim, ela tem uma taxa de valorização de 8% ao ano. Ou seja, eu comprei por 50 milhões de dólares e daqui a 10 anos ela vai valer 108 milhões de dólares. E eu não sou besta, vou querer usufruir desse ganho de capital que eu tive, só que eu não quero pagar imposto. Então o que é que eu posso fazer? Eu posso simplesmente dar esse ativo aqui para o banco como colateral, pegar o dinheiro referente a esse ativo, ou seja, eu vou dar 108 milhões de garantia nesse ativo aqui, o equity desse ativo para o banco, e ele vai me dar uma quantidade de dinheiro a baixíssimas taxas de juros. Ou seja, eu consegui, por meio da minha propriedade, sem precisar me desfazer dela, ou seja, eu posso continuar morando, vai poder continuar sendo a minha casa de praia ou qualquer coisa do tipo, eu não precisei me desfazer dela e eu peguei dinheiro do banco a baixíssimas taxas de juros. Só que aí o que acontece? A partir do momento em que eu peguei o empréstimo, essa propriedade aqui não vai parar de valorizar, ou seja, ao longo dos anos o seu valor vai continuar aumentando, fazendo com que eu consiga pegar mais empréstimo ou com que o valor que eu peguei de empréstimo no começo diminua. E o último ponto da estratégia, que é o DAI, no caso morrer,
Ele é escrito dessa forma porque quando você morre e tem esse tipo de evento acontecendo na sua vida financeira, você utiliza esse meio, essa estratégia para fazer mais dinheiro, enfim. Os seus herdeiros conseguem vender os seus ativos sem precisar pagar nenhum imposto. E é exatamente por esse motivo que os super ricos dos Estados Unidos e de vários outros países utilizam dessa estratégia para conseguir enriquecer ainda mais. Porque agora, no mundo atual, você não precisa ser um super rico para conseguir usufruir dessa estratégia. Através do seu Bitcoin, você consegue fazer a mesma coisa que os grandes super ricos dos Estados Unidos. Mas antes de eu te explicar como é que você vai conseguir fazer isso com o seu Bitcoin, a primeira coisa que eu preciso fazer é te explicar dos riscos por trás dessa estratégia. E existem dois tipos de risco. O primeiro é o risco operacional, que ele é envolvido pelo fato da gente estar utilizando Bitcoin. Eu vou te explicar já já o que é isso. E os riscos da estratégia em si. Então, falando um pouco dos riscos que advêm do fato da gente estar utilizando o Bitcoin para fazer essa estratégia. A primeira coisa que você tem que entender é que para fazer isso, para utilizar e usufruir dessa estratégia, você pode fazer de duas maneiras. Por corretoras centralizadas, que eu não indico de maneira nenhuma, ou seja, não é pelo fato em si de ser de corretora, lógico, pelo fato de ter KYC, de ter reporte pro leão e todos esse tipo de coisa, mas pelo fato de, pelas corretoras centralizadas, ser algo mais engessado. A estratégia que eu vou te ensinar, o jeito certo de fazer, se você utilizar uma Bybit, por exemplo, ou uma Binance, existem alguns mecanismos dentro dos empréstimos colateralizados de corretora que travam esse tipo de operação. Então, o primeiro ponto é não fazer por corretoras centralizadas. Logicamente, se você quiser, você é livre, dá para fazer pela Bybit, dá para fazer pela Binance, mas não é o jeito certo. E, inclusive, eu acompanho alguns canais gringos grandes que falam dessa estratégia, mas sempre por meio de corretoras centralizadas. Então, muito cuidado, não é nem muito cuidado, eu acho que eles não têm nenhum tipo de malícia por trás, mas talvez eles só não conheçam a metodologia que a gente consegue fazer agora através das corretoras descentralizadas, ou seja, das famosas DEX, como a Aave, por exemplo, essa corretora aqui, que é uma corretora descentralizada que eu estou deixando na tela para vocês. Mas voltando para os riscos operacionais do Bitcoin dentro da Aave. Para vocês fazer esse tipo de operação dentro de corretoras descentralizadas, vão rodar através de contratos inteligentes. E a rede do Bitcoin, ela não permite você rodar contratos inteligentes até agora. Então, o que é que você precisa fazer? Você tem que utilizar sintéticos de Bitcoin, como o WBTC, mais conhecido como Rapid Bitcoin. Ele é uma moeda que é literalmente o que a palavra fala, é um sintético de Bitcoin. É pareado os valores, ou seja, um Rapid Bitcoin é igual a um Bitcoin, só que ao invés dele rodar na camada principal do Bitcoin, lá na blockchain, ele roda em paralelo numa sidechain da Ethereum, ou seja, o Rapid Bitcoin, o WBTC, roda em Ethereum. Então você utiliza sintéticos de Bitcoin para fazer um contrato inteligente, para conseguir fazer essa operação, para usufruir da estratégia Buy, Borrow, Die. Basicamente é isso, a rede do Bitcoin não suporta e você tem que utilizar sintéticos, como o WBTC, que é o mais conhecido, mas vários outros sintéticos que existem, você pode utilizar o que se encaixa melhor para você. E o outro risco operacional é um que eu gosto muito sempre de frisar aqui em todos os vídeos, risco de custódia e o risco de corretora. O que é isso? Se você é o primeiro vídeo que você está vendo, o que é isso? O risco da Aave simplesmente sumir e os seus ativos, seus bitcoins não estarem mais lá, não vão mais estar lá. Eu acho muito difícil que isso aconteça, pode acontecer, eu não estou prometendo aqui para ninguém, mas eu acho que a Aave não tem incentivos no momento para sumir com os ativos das pessoas que estão lá dentro. Do jeito que ela está rodando, através dos contratos inteligentes, eles estão fazendo bastante dinheiro, então não tem nenhum tipo de incentivo que faça com que a Aave suma com os seus ativos que estão lá. Mas, lembrando, não é uma promessa, pode acontecer, como já aconteceu com outras grandes corretoras centralizadas, diga-se de passagem, mas enfim, aconteceu e é um risco que você vai correr, porque Bitcoin, de verdade, é o Bitcoin que está dentro da sua autocustódia. Só que se você quiser utilizar dessas estratégias para conseguir fazer mais dinheiro, você vai ter que correr algum tipo de risco. Mas
Bitcoin só é Bitcoin em autocustódia. E se você não faz a autocustódia desses Bitcoins, eu sinto lhe dizer, mas esse vídeo que eu estou deixando no card vai lhe ensinar em menos de 15 minutos a como você guardar os seus Bitcoins do jeito certo. Então não perde essa oportunidade. No final do vídeo, vai lá conferir. E fora esses riscos operacionais que são atrelados ao Bitcoin, a corretoras, esse tipo de coisa, tem o risco da estratégia em si. Ou seja, você vai ser liquidado se não fizer a estratégia da maneira correta. O valor que você colocou lá de Bitcoin como garantia não vai ser mais suficiente para cobrir o empréstimo que você pegou devido à volatilidade do Bitcoin, ou você vai ser liquidado. E esse é o risco da estratégia em si. A garantia que você colocou não ser suficiente para cobrir o valor que você pegou de empréstimo. E aí, no final, novamente, você vai ser liquidado. E agora já indo para a última parte do vídeo, mas é a parte mais importante, que eu vou te ensinar como aplicar essa estratégia, como usar o seu Bitcoin para melhorar o seu padrão de vida. Então fica comigo, porque a gente já está encerrando e agora é a parte mais importante. Presta muita atenção. Como é que você vai conseguir usar o seu Bitcoin para fazer essa estratégia? E é simples, é através dos empréstimos colateralizados. Eu tenho certeza que você já ouviu esse termo, ele está realmente se disseminando muito rápido aí na internet. Já existem vários influenciadores de Bitcoin falando sobre isso, alguns muito sérios, outros nem tanto, e alguns que não sabem do que é que estão falando. Então muito cuidado, se você entrar no YouTube, for pesquisar algum vídeo de empréstimo colateralizado com Bitcoin na Aave, muito cuidado. Eu tenho certeza que as pessoas não são mal intencionadas, mas elas simplesmente não sabem fazer. Eu já vi alguns vídeos de pessoas aqui que são até grandes, que utilizam, por exemplo, a rede da Ethereum para fazer o empréstimo. Não é que ela fez algo de errado, só que a rede da Ethereum é a rede que paga mais taxa, ou seja, você poderia utilizar a rede da Polygon, a rede da Arbitrum, e iriam ser taxas muito inferiores às taxas que acontecem na rede da Ethereum. E outro erro muito comum nesses vídeos do YouTube são o empréstimo que a pessoa pega, ou seja, a gente vai lá e coloca Bitcoin como garantia, e aí a gente consegue retirar algum ativo de empréstimo dando esse Bitcoin como garantia. A gente pode tirar qualquer uma das criptomoedas que são listadas na Aave, inclusive o Bitcoin, e também a gente pode tirar qualquer uma das stablecoins que são utilizadas na Aave. E o interessante é que você retire a stablecoin, ou seja, o SDT, o STC, enfim, a que tiver pagando menos taxa de juros no momento que você for fazer o empréstimo. E algumas pessoas utilizam esse empréstimo colateralizado para comprar mais Bitcoin. E ao invés delas colocarem lá o Bitcoin como garantia e tirarem um stablecoin, tirarem o SDT, elas colocam o Bitcoin como garantia e fazem um empréstimo retirando mais Bitcoin. E não façam isso, não é errado novamente, mas não é o jeito certo de fazer. Se você quiser utilizar essa estratégia para se alavancar em Bitcoin, o jeito certo de fazer é você vai lá, coloca o seu Bitcoin como garantia, pega o SDT, pega o SDC, enfim, a stablecoin que você quiser pegar no momento, e aí retira ela, ou seja, a sua dívida vai estar em USDT, vai estar em dólar, uma moeda que vai se desvalorizar ao longo do tempo, enquanto o Bitcoin vai se valorizar. Então você pega, deixa a sua dívida lá em dólar, e aí com o dólar que você pegou, você compra mais Bitcoin. Então a sua dívida vai estar travada em USDT, e aquele USDT que você pegou, você utiliza para comprar mais Bitcoin. Então outro erro comum que já vi em alguns vídeos do YouTube é as pessoas utilizarem o Bitcoin lá como garantia e retirarem do empréstimo mais Bitcoin. Novamente, não é errado, mas não é o jeito certo de fazer. Como é que vai funcionar a estratégia em si? Você vai mandar os seus Bitcoins para a Aave, caso você não tenha Bitcoin ainda, se interessou e quer comprar, tanto para guardar ou até mesmo para começar a fazer essa estratégia, eu recomendo você entrar no primeiro link aqui da descrição, que vai permitir você comprar Bitcoin na Spike to Spike, a maior plataforma P2P do mundo, que permite você comprar Bitcoin sem KYC, ou seja, com a maior privacidade e a maior segurança possível, sem precisar fazer o envio de nenhuma documentação. E utilizando o meu cupom, quando você for lá fazer a compra, @ZDM, você vai ter 20% de desconto nas taxas. Então é Bitcoin sem KYC, com privacidade, segurança e com 20% de desconto nas taxas utilizando o meu cupom ZDM. Mas como é que vai funcionar a estratégia em si? Você vai mandar o Bitcoin lá para a Aave, vai colocar ele como garantia e vai pegar um empréstimo de algum stablecoin, de dólar, o SDT, o SDC, enfim, a que estiver dando a menor taxa de juros. Lembrando, são sempre taxas de juros entre 4% e 6%. Mais do que isso, tem alguma coisa de errado. Então, taxas de juros sempre entre 4% e 6%. Enfim, você vai lá, colocou o seu Bitcoin como garantia e retirou
fez um empréstimo retirando algum stablecoin. E aí existem algumas formas de fazer isso de uma maneira mais otimizada. E esse vídeo já tá ficando longo, mas se ele pegar bastante visualização e se for um conteúdo que vocês têm interesse, o próximo vídeo que eu vou fazer aqui é mostrando passo a passo de como utilizar a Aave, qual rede utilizar, como fazer o seu Bitcoin se tornar o Rapid Bitcoin, mandar para a Aave, colocar como garantia, retirar o empréstimo, qual moeda você vai retirar o empréstimo, qual rede você vai utilizar, se é a rede da Polygon, se é a rede da Arbitrum, a rede que paga menos taxa. Eu vou trazer o passo a passo completo. Só que um vídeo desse demanda muito tempo. Então, se a galera gostar, se tiver pelo menos uns 10, 20 comentários aqui embaixo e uma quantidade significativa de likes, pelo menos uns 50 aí, eu sei, meu canal é pequeno, mas enfim, 10 a 15 comentários e 50 a 100 likes, eu já trago a parte 2 aqui, mostrando o passo a passo dentro da Aave. Não existe esse conteúdo no YouTube. Existem alguns genéricos, mas do jeito certo que eu vou te ensinar, não tem. Então não esquece de deixar o like e de fazer algum comentário aqui embaixo falando: ah, eu quero, traz o passo a passo, porque se esse vídeo bombar e der resultado, pode ter certeza que o próximo, daqui na próxima semana, 5, 6 dias, já vai ter vídeo mostrando o passo a passo dentro da Aave. Então não se esquece de deixar um like, se inscrever e deixar aqui o comentário, traz o passo a passo. Se você se interessou e quer comprar Bitcoin com privacidade e 20% de desconto nas taxas, esse vídeo aqui tem o passo a passo de como você vai utilizar Spike to Spike. E se você já tem Bitcoin e não faz autocustódia, esse vídeo aqui te ensina em menos de 15 minutos. Mas se você quer um apoio mais personalizado, um suporte ali de 1 a 1, uma ligação, uma call, eu tenho a minha consultoria de autocustódia, é só falar comigo no Telegram, o link tá aqui embaixo também. Mas lembrando, esse tipo de conteúdo eu dou de maneira gratuita. Esse vídeo que eu tô deixando aqui na tela final, que eu deixei no card várias vezes, lhe ensina como fazer autocustódia em menos de 15 minutos. Viva Cristo Rei, salve Maria, valeu e fui!